Se eu mastigar gelo, de 0 a 10 vai foder quanto o áudio? Eu vou mastigar gelo. Fala galera, essa semana eu coloquei lá no meu Instagram uma enquetezinha pedindo para vocês colocarem perguntas que sempre quiseram saber sobre o meu início de carreira, sobre os trâmites de viagem, sobre equipamento. E ó, vocês capricharam, porque tem pergunta pra caramba e eu vou tentar responder um bocado delas, as que eu acho mais interessante, que vai agregar pra vocês aqui agora. Pra quem é raiz, me segue há muito mais tempo, talvez não seja novidade meu início de carreira, minha história, por onde eu comecei muito de baixo, fazendo de tudo que vocês imaginarem, mas eu vou contar um pouquinho aqui pra galera que tá chegando agora. Eu acho que vai ser interessante vocês verem que não, gente, não foi sempre assim, ficar viajando, ter os equipamentos que eu sempre sonhei em ter. Eu vim degrauzinho por degrauzinho e eu acho muito importante vocês saberem disso. Então eu separei algumas perguntas aqui que eu acho interessante para contextualizar um pouco esse meu início de carreira, as dúvidas que vocês têm em relação a clientes durante as viagens. Equipamento nesse vídeo agora eu não vou falar muito não, porque eu já fiz um vídeo que eu vou, pela primeira vez, vou usar o cardzinho do YouTube aqui agora. Onde que eu ponho? Aqui vai ter o vídeo anterior que eu falei sobre minha mala de equipamento. Como eu falei, eu ainda vou fazer outros vídeos mais detalhados, mas se você quer saber tudo que eu uso, vai estar aqui, ó. Eu espero que esteja aqui. Então agora, vamos às perguntas. Talvez esse vídeo fique um pouco longo de novo, mas eu prefiro entregar longo e completo do que ser uma coisa superficial que você vai terminar de assistir e vai falar, tá, que merda. A Liz Teles me perguntou, quando e como você começou a fotografar profissionalmente? Liz, eu sou formado em publicidade, eu morava em Vitória, Espírito Santo. Apesar de eu ser paulista, muitas pessoas acham que eu sou capixaba. Eu sou paulista, mas morei por muito tempo em Vitória, que meu pai foi trabalhar lá, então a família toda se mudou. E lá eu me formei na UFES, na Universidade Federal de lá, em publicidade. Eu ainda sou apaixonado por publicidade, eu acredito que a fotografia tem muito da publicidade ainda, não quer dizer que eu sou fotógrafo porque eu não estou fazendo publicidade. Tudo é para vender, uma foto é para vender, um vídeo é para vender, você está fazendo um vídeo de uma viagem para vender aquele destino, valorizar aquele destino, uma foto de uma modelo, de uma roupa, de um carro, então tudo é publicidade. Sou formado em publicidade, me formei, nossa, tem um tempinho já, tem um tempo, eu não lembro que ano foi. E então isso me ajudou muito. Eu tive 2 períodos de fotografia na faculdade e confesso que na época eu nem imaginava ser fotógrafo, não gostava das matérias. Eram matérias que eu faltava muito, não ia muito às aulas. Eu sempre gostei muito mais de história da arte, de sociologia. Eu era bem nerd, mas nerd que curte a vida também. Então eu não curtia muito as aulas de fotografia, mas no penúltimo período da faculdade eu abri uma agência de marketing digital lá em Vitória. E obviamente, como tudo precisa de foto, que eu falei para vocês, eu precisei de fotos. Então, como eu já tinha aprendido a mexer na câmera um pouquinho na universidade, eu falei, bom, ao invés de ficar terceirizando o fotógrafo sempre, já que as demandas dos meus clientes são diárias, imagina contratar fotógrafo todo dia para tudo que eu fosse fazer. Exatamente. Eu falei, vou aprender um pouquinho mais de fotografia para eu poder atender as demandas fotográficas dos meus próprios clientes. E assim foi, de semana fotografando tudo que vocês imaginarem, desde cappuccino, a sapato, a produtos, a modelo, a carro, tudo. E de final de semana, eu e minha ex-namorada, a gente aproveitava para treinar, para fazer coisas mais artísticas e despertar um pouquinho esse gosto pela fotografia. E essa pergunta já complementa um pouco a da Gabriela AP. Como você aprendeu a parte de marketing e vendas? Então acho que já justificou um pouco, né? Eu ser formado em publicidade, ter tido uma agência de marketing digital, isso me ajudou um pouco a pensar fora da caixa da fotografia, porque eu sinto que isso os fotógrafos eles precisam aprender um pouco. A fotografia é só a coisa em si, mas como eu falei, o nosso trabalho é vender o que a gente está fotografando. Então vocês precisam pensar um pouco fora da caixa, pensar um pouco só do artístico e da técnica, para entender o poder de venda que aquela foto vai ter, se ela realmente vai ser eficaz, porque se o seu cliente está te contratando para fotografar um sapato, é porque ele quer vender aquele sapato. Então é muito importante você pensar desse lado. Sugregatic perguntou, o diferencial, criatividade ou técnica? Ambos contam, mas qual pesa mais? Eu acho que é uma balança 50-50, porque a sua criatividade ela vai até onde o seu repertório chegar. Então você precisa ter um vasto repertório técnico, você precisa saber fazer todas as técnicas que você
puder aprender, estudar muito, porque a partir do momento que você tem um leque de opções de técnicas e efeitos e movimentações e panning e shutter, etc, mil coisas que você pode fazer, a sua criatividade vai poder colher de todos esses tipos de frutos diferentes. Então, para você ser uma pessoa criativa, você precisa ser uma pessoa que tem muito repertório. O Victor Alves Jean mandou a pergunta de ouro aqui: como começar, como conseguir clientes? Vitor e todas as pessoas que estiverem assistindo, isso é muito complexo, porque eu acho que todo início você precisa primeiramente aparecer. Recentemente eu gravei um podcast com o José Mário Dias aqui, um fotógrafo que eu admiro muito, que talvez já esteja no ar ou não, mas se não tiver, acompanhe meus podcasts. E ele falou uma frase muito interessante: dê suas fotos, entregue o seu trabalho para o cliente certo, para depois cobrar o valor justo. Então eu acredito que não tem outra forma melhor de você começar do que você batendo na porta, mostrando o seu trabalho, e isso sem cobrar mesmo, gente, porque é muito melhor você entregar o seu trabalho para o cliente ver, falar assim: gente, isso aqui, ó, cliente, é isso aqui que eu posso fazer, eu sou bom para fazer isso aqui, ó, sem cobrar, porque se ele gostar, ele vai voltar e perguntar o seu preço. Se você chegar cobrando pouco, essa escada de você cobrar pouco, um pouquinho mais, depois um pouquinho mais, ela é muito difícil de crescer, principalmente com o mesmo cliente. Então, se vocês já forem direto nos clientes que vocês sempre almejaram, é o ideal você mostrar o seu trabalho. Fala para eles: eu gostaria de mostrar o meu trabalho para vocês. Me fornece um produto, me fornece um carro, me fornece uma roupa, me fornece o produto X, eu quero fazer um vídeo, quero fazer fotos para vocês, não vou cobrar nada por isso, vocês podem usar tudo depois e se vocês gostarem, depois vocês me contratam para um trabalho. Então essa é a melhor forma de prospecção de cliente. Bate na porta, fala: quero mostrar o meu serviço para vocês, não vou cobrar nada, faça esse serviço e depois você vai colher muitos bons frutos com isso. Sim, então o melhor começo é, gente, vocês vão ter que trabalhar muito de graça. Vocês vão ter que, para prospectar cliente, para vocês chegarem nos clientes que vocês sempre sonharam, eles não vão bater na sua porta. Você precisa bater na porta deles. Vou contar uma historinha rápida só para contextualizar isso. Há 2 anos, eu peguei um carro emprestado da Audi e falei: vou fazer um videozinho, estava incomodado, não precisaria ter feito, vou produzir um videozinho para ele. Num final de semana mesmo, filmando na mão, colocando GoPro, umas ceninhas de drone, mandei o vídeo para eles. Eles gostaram muito do vídeo que eu fiz, me convidaram para um evento para pilotar uns carros no Autódromo de Interlagos. Fui lá também, não precisava ter feito nada, levei câmera na mão. Entre uma pilotada e outra eu fazia um takezinho na mão, foco, desfoque, uma coisa. Ficou legal pra caramba o vídeo. Cheguei em casa, falei: bom, vamos ver se vai dar pra editar esse videozinho, vamos ver se vai dar pra fazer alguma coisa. Enviei pra eles e eles, ao invés de usar o vídeo da produtora que eles contrataram pro evento, utilizaram o meu. E depois disso, já me chamaram para reunião e começaram a contratar minha produtora. Então, fiz um primeiro vídeo para eles despretensioso, que resultou ser chamado para um evento que eu fiz um outro entreguinha básica e depois comecei a ser contratado por eles. Durante um ano, o ano de 2019, ou de 18 para 19, a Bird foi uma das produtoras de conteúdo digital da Audi. Então, olhem só como que um estalinho aqui resulta numa coisa grande aqui. Eu falei um pouquinho do meu início, da minha formação, mas eu recebi 1 milhão de perguntas de como começou. E só para explicar então, muitas pessoas glamorizam o início, acham que você não tem que comer o pão que o diabo amassou para chegar no seu sucesso. E, gente, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer para chegar onde eu cheguei. Eu trabalhei de segunda a segunda, virei noite, assisti zilhões de tutoriais online, fiz workshops, dei workshops, aprendi com todas as formas que eu poderia aprender, eu corri atrás. E a partir disso, a minha foto de produto eu já fui aprimorando, os meus clientes foram gostando mais, eu fui ousando mais, fui testando técnicas diferentes, repertório diferente e a partir disso fui chegando onde eu cheguei. Eu comecei com viagens, quando algumas blogueiras de São Paulo me convidaram, eu nunca tinha saído do Brasil. Olhem que louco, hoje vocês veem, cada semana eu estou num país, até final de 2016 eu nunca tinha saído do Brasil, recebi uma ligação: Lucas, gostamos muito do seu trabalho, você não quer ir para a Grécia com a gente? Eu falei assim: obviamente, nunca tinha saído do Brasil, você imagina que primeiro vai para Buenos Aires, depois Chile. Não, meu primeiro lugar que eu fui fora do Brasil foi Grécia, Santorini, Mykonos. Foi uma experiência muito interessante porque
Eu nunca tinha viajado fora do Brasil, nunca tinha feito uma entrega tão grande de fotos de moda, fotografando 4 pessoas numa mesma viagem de 2 semanas para várias marcas diferentes. Então eu saí completamente da minha zona de conforto e foi muito legal, porque como eu não era desse mercado aqui de São Paulo de moda, eu ousei e usei lentes que as pessoas não costumavam utilizar. Usei lentes muito grande angulares, 14mm, 20mm, sendo que os fotógrafos de moda há uns 3, 4 anos atrás só utilizavam teleobjetivas, 70-200, 85mm. E quando você está saindo do Brasil, gente, não é para você desfocar o fundo, é para você compor o cenário, a cultura daquele lugar com a sua modelo, o que você estiver fotografando. Então, eu sinto que eu fui um pouco responsável pela popularização e pela viralização das fotos grande angulares aqui no Brasil, para moda, para lifestyle, para Instagram, mas obviamente não que eu tenha sido a pessoa que fez isso, mas eu fui um pouco responsável por popularizar isso, pelas blogueiras começarem a fazer muito isso, porque eu trabalhei com muitas delas. Então, foi assim que eu comecei e decidi fechar minha agência em Vitória, apesar de que estava dando super certo, eu amava o que fazia. Eu falei, bom gente, eu acho que é muito mais legal do que ficar num escritório, é viajar o mundo, né? E a partir do momento que eu me coloquei disponível para viajar, porque as primeiras viagens que eu fiz, eu tinha que conciliar com a agência ainda, não podia ficar muito tempo fora, porque eu era uma peça-chave no funcionamento da agência, eu fotografava, lidava com clientes. Então, a partir do momento que eu falei, vou fechar minha agência, vou decidir viajar o mundo, em 2017 eu fiz 16 viagens internacionais, eu não parei em casa, engordei pra caramba, comi mal pra caramba, dormi mal pra caramba, mas foi uma experiência incrível de aprendizado. A cada viagem eu fui aprimorando, refinando o meu trabalho e é isso que vocês têm que pensar. Então, como eu falei, não tem como você começar sem entregar o seu trabalho e depois mostrar o seu valor. Então, na primeira viagem, fui de graça. Na segunda, já fui cobrando e conforme você for se sentindo seguro, aumentando o seu repertório de técnicas, melhorando a qualidade do seu equipamento, os seus custos vão aumentando para você viver da fotografia, o seu preço, consequentemente, vai aumentando também. E depois disso, saí um pouco da moda, comecei a produzir conteúdo mais cultural mesmo. Eu era um dos produtores de conteúdo das Subviagens do grupo CVC, então todo mês, durante um tempo, eu viajei para um país aleatório do mundo, produzir vídeos e fotos culturais lá e não somente voltado à moda. Depois disso, a minha veia empreendedora veio, abri uma produtora em São Paulo, lancei o Like a Pro, mas isso fica para outro vídeo. É muito legal que às vezes eu recebo mensagens de uns seguidores meus, desde a época que eu morava lá em Vitória, e dizem, caramba Lucas, eu lembro de você fotografando aqui na rua, tirando foto com sapato na mão, tirando foto de cappuccino, de coisas, e é muito gratificante ver você onde você chegou. E gente, eu sim, fiz tudo o que precisava fazer para conseguir custear os meus equipamentos, conseguir custear o meu sonho da fotografia, conseguir investir na minha técnica, investir em cursos, em workshops. É importante vocês não terem medo de fazer. Quanto mais vocês trabalharem, mais vocês produzirem, mais vocês vão adquirir experiência, mais vocês vão adquirindo calo para vocês chegarem onde vocês sempre sonharam. Não vai ser da noite para o dia que vocês vão conseguir já sair viajando o mundo. Vocês podem ter a oportunidade de fazer isso, mas vocês não vão estar preparados, eu te garanto. Então é muito importante vocês colocarem a mão na massa e é um trabalho de formiguinha. A experiência não tem jeito, ela só vem fazendo, só vem errando para você poder acertar. Maicon Valente, pode mostrar como foi feita toda a iluminação da sala que você vai gravar os vídeos? Maicon, a gente já gravou um vídeo, não sei se já está no ar ou não. Se estiver eu vou colocar aqui, se não, aguarda que já vai entrar no ar. Mostrando todo esse make-off, como que a gente está fazendo a iluminação, que câmeras que a gente está usando, que microfone eu estou usando. Então, se já estiver no ar, só clicar aqui. Se não estiver no ar ainda, em breve entra. E eu quero fazer bastante isso. Produzir, mas mostrar os make-offs disso para vocês também, para que possa agregar e vocês verem como fazer essas gambiarras em casa. Matheus C. Zephyr. O que indica para alguém que já tem comunidade formada, mas ainda não produz conteúdo? Fazer o primeiro. Matheus, dar cara a tapa, cara. É muito difícil. Eu sempre fui muito tímido, fui calado, como eu falei, eu era um pouco nerd e foi treinando, porque você tem que levar o Instagram, as redes sociais, isso tudo é meu trabalho. Então, se é o meu trabalho,
Assim como eu tenho que treinar as técnicas da fotografia, assim como eu tenho que treinar as técnicas de vídeo, eu tenho que treinar as minhas técnicas de discurso para vocês, eu tenho que treinar a minha timidez, eu tenho que treinar tudo isso. Então, dando a cara ao tapa. Mas o essencial mesmo é você se manter real, você se manter com uma palavra verdadeira. Isso não tem preço, isso é o que as marcas buscam. Se hoje você está anunciando verde e amanhã você fala o que você mais ama é azul, a sua palavra não vai ter valor nenhum. Então, o mais importante é comece, não tem outra forma de começar do zero, lá de baixo mesmo, dá as caras, mostra o seu repertório, mostra o que você sabe, mas se mantenha íntegro na sua verdade. Isso, no longo prazo, é o que você vai fazer crescer, ter fãs, ter admiradores e pessoas que curtem o seu trabalho. Matheus Coutinho, como faz para queimar o Saul? Bota fogo nele! Maeli Cruz, uso o Premiere há anos, tu acha fácil migrar para Final Cut? Vejo você falando muito bem e tal. Maeli Cruz, a questão é a seguinte, o Final Cut ele é um programa de edição de vídeos somente para macOS, então para iMac, MacBook. Isso é bom, mas é ruim. Se você não tem um computador da Apple, você não vai conseguir usar. Mas a vantagem é que ele é um programa feito somente para computadores da Apple. Então, essa limitação faz com que ele seja muito mais conciso, muito mais leve, muito mais rápido para edição. O meu trabalho demanda 300% de velocidade. Eu estou no Japão, eu preciso chegar no hotel e ter velocidade e agilidade para já pegar e postar no dia, não perder o time da minha publicação. Então, nesse sentido, sim, já trabalhei com Premiere, trabalho atualmente com Final Cut e eu posso dizer com todas as palavras que ele é muito mais rápido, ele é muito mais ágil num fluxo de trabalho de decupagem, de corte de vídeo, de tudo isso. O Final Cut ele é um pouco queimadinho porque lá no início ele era muito ruim. Ele era muito básico comparado ao Premiere, que sempre já veio muito completo, e os outros programas da Adobe, da Vinci. Só que, gente, de 2, 3 anos para cá, ele evoluiu, ele está tão bom e tão completo quanto os outros softwares. Então, se você possui um computador da Apple, um MacBook ou um iMac e está usando o Premiere, cara, você não está usando a potência e o desempenho máximo do seu computador. Te digo que se você mudar para o Final Cut, que já vai te entregar um fluxo de trabalho muito mais rápido, você ainda vai ter o desempenho melhor do seu computador. Recomendo demais. Felipe Fidelis, quem te inspira? Felipe, eu escolhi a sua pergunta porque muitas pessoas perguntaram de inspiração, mas a sua ela é bem abrangente, então vai ser legal. Eu acho que as pessoas se confundem muito nisso. Você não é obrigado a se inspirar em alguém. Você pode se inspirar em música, você pode se inspirar no cinema, você pode se inspirar num estilo. Eu amo arte, eu tenho muitos livros de artistas que eu gosto aqui em casa. Então, tudo isso agrega. Para você virar um grande artista, você virar um grande produtor de conteúdo, como eu falei, você tem que ter repertório técnico, mas você também precisa ter bagagem. Tudo influencia no seu trabalho. O Sebastião Salgado tem uma frase muito emblemática que é: você fotografa com a sua cultura. Então, os filmes que você vê, as pessoas que você segue, as músicas que você escuta, o que você consome, te consome. Eu falei isso até com alguns amigos meus num podcast recentemente, vou colocar o link para vocês aqui na descrição, para quem tiver interesse de ouvir um pouquinho mais sobre isso, mas a minha inspiração, ela vem de tudo que eu consumo. Então, vem muito da música, vem muito da minha família, essa inspiração de empreendedorismo, de perseverança, vem dos meus pais, sem sombra de dúvidas. O meu senso estético de cores, eu sou apaixonado, por exemplo, pelos quadros do Monet. Acho que a paleta de cores sóbrias, tons terrosos que ele usa, me inspira muito, inspirou muito a minha edição. Então, como vocês puderam ver, tudo que você está consumindo está me inspirando e está influenciando no seu trabalho. Moodboard perguntou: qual a principal dica para quem pretende crescer como fotógrafo? Moodboard, faça, RRR. Não tem outra forma de você crescer e você ganhar experiência sem isso. Em paralelo, repertório. Você precisa estudar muito, você precisa ser confiante de técnicas, porque quanto mais técnica, mais repertório, mais a sua imaginação, as suas ideias vão vir. Se você só conhece a técnica A, você nunca vai ter uma ideia do que fazer com a técnica B, porque você não conhece ela. Então, quanto mais técnicas você tiver, mais você tiver repertório, ele vai ser rico de edição, de composição, de tudo que você puder. Então, tá começando agora?
Não tenha medo de errar. Não tem outra forma de você adquirir experiência sem estar errando e fazendo e aprendendo. Em paralelo a isso, repertório que não tem jeito. Degrau a degrau, o sucesso vai vir para você. Muitas pessoas me perguntam, Lucas, qual foi aquele momento que você falou assim, nossa, agora eu bombei, agora eu estourei, agora eu tô dando certo. Nunca existiu. Até porque vocês acham que hoje em dia a gente ainda não tem problemas com o cliente, ainda não volta a trabalho, refação, alteração, gente, isso sempre vai acontecer. A partir do momento que você está prestando um serviço, você sempre vai ser subordinado ao seu cliente. Não existe caminho fácil, gente. Se vocês estão esperando aqui ouvir assim, ó, faça isso que você vai dar certo, não existe. Agora, existe você diariamente estudar, existe diariamente você praticar, você treinar, você se portar em relação aos seus clientes, você fazer uma parte comercial de prospecção de clientes correta e esse trabalho de formiguinha, mês a mês, semestre a semestre, ano a ano, você vai conseguir transformar a fotografia ou o vídeo na sua principal fonte de renda, você vai conseguir ter a carreira dos seus sonhos, então depende 500% só de você. Nunca espere alguém te puxar pela mão. Se você cresceu por mérito dos outros, esse crescimento, esse sucesso, ele não é 100% legítimo seu. Então, a qualquer momento, alguém pode te tirar ele. Então, se você está com alguém te puxando, a qualquer momento essa pessoa pode te soltar. Jefferson BF. Como aprendeu a editar? Na prática ou fez algum curso? Jefferson, como eu falei, eu vim da publicidade. Então, lá na minha universidade, eu tive muitas aulas de história da arte, eu tive de comunicação visual, eu tive também de fotografia. Isso tudo agregou para que eu me tornasse uma pessoa muito metódica. Eu amo design, já trabalhei em escritórios de design. Então isso tudo contribuiu para que eu me tornasse uma pessoa muito metódica em relação à parte artística do meu trabalho, a pós-produção dela. E desde que eu vim nessa crescente, eu sempre fiz questão de impor o meu estilo estético. Já passei muitos problemas com clientes deles não gostarem das minhas edições, na época que não era popular. Edições muito fortes, gosto de coisas mais básicas. Só que a partir do momento que você acredita na sua verdade e continua executando ela, hoje em dia os clientes me procuram para ter o estilo Lucas Pinhel. Então é muito mais fácil de não haver refação, o cliente não pedir para eu mudar a minha edição, porque ele já me procurou pelo que eu me tornei referência. Então eu comecei a estudar muito edição, praticamente tudo na internet, eu tive quase nada de aula prática disso na universidade e comecei a estudar muito edição. E tudo agrega, então as minhas referências de filmes que eu gosto, as paletas de cores que eu gosto, os quadros que eu gosto, tudo isso influenciou para eu conseguir refinar cada vez mais os tons que eu mais me identifico e buscar isso tecnicamente na minha edição. Capola Marcelo, inclusive o Marcelo que fez meu workshop, é uma pessoa, gente boníssima, tá aqui perguntando, vou dar prioridade para ele e vou responder. Como tu organiza os locais onde vai, horários, etc. E se tem lugares que tu planeja, mas não rola? Sem sombra de dúvidas, cara, viajar é perrengue. Viajar é você sair do Brasil com um cronograma de lugares que você quer ir e chegar no seu destino, vai estar nublado, vai estar chovendo, vai estar fechado, vai estar reformando. Então, viajar é você conseguir se programar o máximo para que você não tenha que perder tempo lá no destino fazendo isso. Cada 1 minuto que você está na Tailândia, você está perdendo tempo, é dinheiro gasto, é hospedagem, hotel, passagem aérea, então tudo isso é uma pré-produção. A partir do momento que você chegar lá, é só execução. Uma coisa que eu faço muito é, ainda quando eu estou aqui no Brasil, buscar e levantar todos os lugares que eu quero ir naquele destino. Então, quando eu estou buscando fotos daquele destino, eu não estou buscando referência de fotos que eu quero replicar. Eu estou buscando referências de lugares que eu posso chegar e ter a minha visão dele. E isso eu acho que é muito importante. Algumas pessoas que começam a trabalhar com viagem, com fotos lifestyle, turismo, vão e ficam executando sempre as mesmas fotos da referência. E, gente, isso é plágio. Vocês não devem fazer isso. Então, busquem. Se você olhou uma foto minha do Japão, nossa, que foto irada, quero ir lá, pegue o lugar que eu fui, a localização daquela foto, vai lá, mas tenha o seu olhar em relação àquilo, a sua bagagem, a sua técnica, a sua vida, a sua cultura para fotografar aquilo. Então, o que eu faço é, vou no Google Maps, marco todos os lugares que eu quero ir e aí eu divido os meus dias na viagem conforme a proximidade desses lugares. E se são lugares de ambiente aberto ou fechado. Se são lugares de ambiente aberto,
que provavelmente são templos, algumas coisas que vão estar muito cheias, madrugar cedinho e vou em todos que sejam próximos no mapinha. Depois, ambiente fechado, já posso ir mais final da tarde, então eu vou neles. E assim você vai segmentando. Então esse dia eu vou nesse lugar A, B, C, no outro dia X, Y, Z, e assim você vai segmentando. Então, organização é tudo, porque como eu falei, cada 1 minuto lá fora é investimento gasto. Mas sem sombra de dúvidas, sabe aquela foto que vocês veem no Google, aquele templo maravilhoso, vazio, aquele dia azulzinho nas Maldivas que você sempre sonhou? Sinto lhe informar, você vai chegar lá, vai estar chovendo, vai estar nublado, vai estar lotado de gente no lugar que você, na foto do Google estava vazia, mas lá vai estar lotadíssimo. Então a sua segurança e o seu repertório, o seu olhar artístico vai fazer toda a diferença. Como na edição não aparentar que estava tão nublado, como com o ângulo você não mostrar tanta gente na frente do lugar que você deseja. Então imprevistos em viagem, gente, não pensem que tem chance deles acontecerem. Eles vão acontecer e já esteja preparado para isso. Beatriz Barreto F. A maioria das viagens é você mesmo que paga ou mais patrocínios? Beatriz,